Saúde, paz, luz e prosperidade para todos. Feliz Páscoa. Sejam todos bem-vindos ao canal Canarinho Porta da Lua. É um prazer recebê-los em nosso espaço virtual. Hoje para falar um pouquinho a respeito de consanguinidade e ovos brancos. Nós já estamos nos preparando para o período de reprodução. Alguns criadores já estão vivenciando esse período nos seus espaços de criação, e Norte, Nordeste, nós falamos do Nordeste, da Bahia, nós ainda estamos terminando a muda de pena e agora preparando, dando suplemento vitamínico, preparando para o período reprodutivo, que acontecerá no final do mês de maio. Já é possível começar a juntar casais. Finalzinho do mês de maio. E uma das coisas que a gente pensa, que a gente e se preocupa no período reprodutivo é a questão dos ovos brancos, né? Que varia de ano para ano a quantidade de ovos brancos que as canárias põem. E são muitas as causas, né? São muitos os fatores, né, que influem na produção de ovos brancos, ovos não galados. Falar de todos eles num único trabalho, num único vídeo é quase impossível, porque é assunto para horas, né? Então, nós gostaríamos de alertar os amigos criadores para a questão específica da consanguinidade, que é um fator muito importante, que interfere na fertilidade das aves, né? E, consequentemente, pode trazer uma grande quantidade de ovos brancos no período reprodutivo. Nós devemos evitar, nós devemos evitar, na medida do possível, estreitar muito os laços familiares, os laços de sangue entre os casais. Não é aconselhável o acasalamento de irmãos. É altamente desaconselhável. Eu já vi criadores renomados dizendo que acasala, e nós já acasalamos aqui no Canarinho Porta da Lua, mas é em situação onde você deseja, onde você quer tentar tirar um determinado filhote, né? Conseguir um resultado calculado, né? Você quer tirar realmente um filhote oriundo daquelas duas aves que reúnem as características que você deseja para a produção daquele filhote que você acha que vai ser um excelente filhote. E às vezes nem acontece isso. Às vezes você junta irmãos pensando que você vai conseguir aquilo que você pensa, aí os filhotes não saem como você esperava. Então não é aconselhável, porque geralmente quando se junta irmãos, a quantidade de ovos brancos é grande. Observe, faça o teste, você vai ver
que o fator da consanguinidade interfere muito na questão da fertilidade dos casais. Então, mãe com filho, pai com filha, dá certo, pode, não tem problema. Aí você já não tem um cruzamento direto de sangue, né? Irmão com irmão é uma coisa bem mais próxima. O filho com a mãe já é uma coisa onde ele já tem, o filho já tem genes masculinos também, então vai ter uma certa diferenciação, mas não é bom também. Nós acasalamos, aqui no Canarinho Porta da Lua nós acasalamos, mas às vezes nós observamos um pouquinho que a quantidade de ovos brancos ela é um pouco maior. Teve um determinado ano aqui que nós compramos alguns casais na mão de um criador. Geralmente nós compramos só de vídeo, nós não temos condições de nos deslocar para visitar o criador para comprar. Compramos, foram 4 ou 5 casais que já estavam quase que prontos para a reprodução, e ele nos enviou esses casais. E o que aconteceu? Quando os casais chegaram, nós preparamos eles com 2 meses, 3 meses, depois da muda de pena nós colocamos junto, e nós tivemos uma grande quantidade de ovos brancos, muitos ovos brancos. Foram pouquíssimos os filhotes que nós conseguimos no primeiro ano desses casais, porque nós decidimos manter os casais. Não fizemos uma seleção incluindo o que nós tínhamos, porque também nós tínhamos muito pouco da cor que nós compramos, nós adquirimos, e aí deixamos os casais que já vieram montados. Acontece que esses casais eram irmãos, eles eram quase todos da mesma família, alguns eram da mesma ninhada. E nós conversando depois com o criador, ele falou pra gente isso, né? E foi um festival de ovos brancos. O cruzamento entre irmãos é altamente desaconselhável, então. E também a maior quantidade de ovos brancos também foi intensificada essa infertilidade pela questão da imaturidade dos casais, deles não estarem maduros ainda. Porque o canário ele começa a cantar com 8 meses. A fêmea também ela começa a foguear com 8 meses, né? Mas na verdade só depois de 1 ano é que realmente a fêmea está madura, pronta para a fertilização, e o macho também. Quando você coloca um canário de 9, 10 meses para acasalar, você também tem chance de ter um monte de ovos brancos, da fêmea botar um monte de ovos brancos, porque ele não está maduro ainda sexualmente, ele ainda não está preparado, né? Os espermatozoides dele ainda não estão realmente prontos para exercer essa função de reprodução. Então, o certo seria nós só colocarmos depois do primeiro ano, né? Mas aí, para colocar depois do primeiro ano, você já ia colocar ele para reproduzir com quase 2 anos, tanto ele quanto a fêmea também. A fêmea também necessita ter pelo menos 1 ano para ela estar em plenas condições de reprodução. Mas não, a gente está com a fêmea aí com 9, 10 meses, aí ela põe um ovo branco, aí você vai lá e acasala. E aí ela continua a pôr ovos brancos, mesmo tendo macho junto com ela. Então a gente precisa observar isso, né? Casais muito jovens, casais de 9, 10 meses, acasalar 9, 10 meses, 11 meses, você vai ter uma incidência maior de ovos brancos, né? Diferente de um casal que tenha 2 anos.
E se esses casais forem irmãos, aí o problema é duplicado, né? Porque você vai ter problemas de infertilidade, com certeza, né? Vai ter muito ovo branco naqueles casais formados com irmãos. Consanguinidade, essa consanguinidade ela é altamente prejudicial. Além do que, você ainda tem as implicações de deficiências genéticas que podem surgir e que vão surgir, né? Principalmente no campo neurológico. Às vezes a ave começa a entortar pescoço e tal, aí você diz que é um choque de luminosidade, e não é o choque, que também acontece, mas não é o choque luminoso. Aquilo ali já é um problema neurológico oriundo do acasalamento entre consanguíneos, entre irmãos, principalmente, pode acontecer. Então, na medida do possível, nós devemos evitar. Por isso é importante adquirir aves de criadores diferentes. Aí vem aquele problema, né? Você tem um medo da doença, você já confia naquela pessoa que te fornece quando você necessita de alguma ave, mas só que é necessário diversificar o sangue das aves. Você não pode ter aves no seu criatório de uma mesma família. Você não pode, então, estar acasalando sempre as mesmas aves ou os filhotes daquelas aves, porque vai chegar um momento em que você vai produzir tranqueiras, fenotipicamente falando, porque vai aparecer aqueles cabecinhas de cobra, vai aparecer aqueles pescoço longo, vai aparecer canários praticamente disformes, que não tem o padrão exigido pela Federação Ornitológica Brasileira, pelo Manual de Canários de cor, de porte, seja lá do que for, e você também vai ficar com um monte de problemas, ovos brancos, infertilidade, problemas de doenças de fundos, de doenças não, defeitos, porque não é nem doença, mas defeitos genéticos que vão aparecer em forma de doenças. Então é necessário ter muito cuidado e comprar, de vez em quando comprar um ou outro casal de criadores diversos, para você então misturar o sangue, vamos dizer assim, falando num termo mais claro, mais simples, misturar o sangue das suas aves com de outras famílias, porque aí sim, aí você vai ganhar um pouquinho mais de rusticidade e você não vai correr o risco de infertilidade trazida pela questão da consanguinidade. Vai diminuir também a quantidade dos ovos brancos. É só isso que produz ovo branco? Os casais serem muito novos e serem irmãos? De maneira nenhuma. Não é só a questão da consanguinidade e nem da imaturidade dos casais. Existem vários e vários outros fatores que podem interferir e que podem colaborar com a produção de ovos brancos e de ovos não galados. Mas não dá para a gente falar sobre isso nesse vídeo, que já vai com 13 minutos. A gente pode falar em outro momento a respeito disso. Saúde, paz, luz e prosperidade para todos nós. Feliz Páscoa para todos.